Se pouco ou se muito, depende de você. Mas com a gente aqui é sempre muito. Muito? Muito além das nuvens. O seu podcast de tecnologia, negócio e variedades. Vamos lá, vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Não, esse já ficou no passado. Esse é Dino, esse é Claudino. Esse é Claudino. Esse é Claudino. Mas nós vamos falar de coisas do futuro, que são parcerias. E no mundo de tecnologia, de dados, de inteligência artificial, o que as IAs ainda não sabem fazer e a gente tem uma vantagem, a gente não sabe o que é? Amigos, parceiros. Amizade, olho no olho, tete a tete. E com a gente está aqui hoje Liamara e... Maicon Kaeber. Kaeber, isso aí. Kaeber, que é alemão. É isso aí. Bom, sejam bem-vindos à mesa do Obrigada. Muito Além das Nuvens. É um prazer estar aqui nesse programa novo, né? E que vai ser um sucesso. Parceiro já de longa data. Anos. Né? 6 Obrigado anos, pelo né, convite. Júnior? Tem 6 anos já, né, 6 Lia? anos. Voa, né? Muito tempo. Voa. E é uma parceria que eu falo assim, poucos parceiros a gente cria uma afinidade tão grande, né? E para mim, toda vez que eu vou falar do SMS, para mim é muito tranquilo. É um parceiro que eu encontrei valores muito próximos da Opus em Exato. vocês. E acho que quando a gente comunga dos mesmos valores, o negócio flui, né? Fica bem mais fácil, né? Fica muito tranquilo fazer negócio, porque mais do que gerar oportunidades comerciais para as duas empresas, a gente está preocupado com o cliente, né? No final, resolver o problema do cliente. Então, você indicar e botar a tua reputação em jogo é muito difícil, né? Verdade. E eu falo, vocês são pessoas que eu realmente indico de olho fechado, assim, e falo para meus clientes, pode contar com o SMS que eles são realmente ótimos profissionais, ótimas pessoas. Isso é verdade. Bom, se eu ficar, vou costurar muita seda para vocês aí. recíproco. É recíproco. Vai ficar Eu ruim, tô né? que 6 anos passaram extremamente rápido, Exatamente. né? Parece aí que a gente tá falando de 6 semanas, mas não, a gente tá falando de 6 anos. E muitos né? cases de sucesso ali, né? Todos. Né? Nós já viramos um indicador dentro da Ops, né? Sim. Isso já é muito legal, né? Já, sim. Sinal que não é um volume grande, mas é um volume importante. Porque Exatamente. quando a gente fala em... no nosso, de colocar ali a mão, não é a mão no fogo, mas de certa forma né? Falando, não, pode ir que eu assino embaixo, porque você tem que ter essa segurança, né? Que, querendo ou não, a única coisa que a gente quer fazer é resolver entregar para o cliente ali o que ele precisa. Então, é bem verídico isso. E no final do dia, né, o que a gente quer? E aí, por isso que eu digo assim, a IA é uma ótima ferramenta, ela ajuda muito, mas ela não entrega essa parceria, essa transparência Pessoas, né? da gente ter a empatia, da gente se colocar no lugar do outro, da gente, como o Júnior fala muito, né, puxa dos americanos, o calçar o calçado do outro, né? Então, assim, eu entendo a sua dor, eu me compadeço com ela e eu vou te ajudar. E independente se a culpa é minha ou é sua, eu posso ter a oportunidade de fazer parte da solução. Há quem busque culpados, há quem busque soluções. Acho que tanto nós quanto vocês e juntos, né? Somos o Capitão Planeta? Não. Juntos nós buscamos justamente soluções para o cliente. Ao ponto dos meninos, né, das nossas equipes, eles se falarem, às vezes tarde da noite, E a gente nem está sabendo. para resolver o problema do cliente. A gente nem está sabendo, fica sabendo no outro dia. Olha, alguém me acionou, a gente entrou, resolveu. Então, isso que Flui, né? flui Exato. naturalmente. E acho que até isso vem um pouco da gestão. Elia, traz para a gente a sua visão como uma empresa de consultoria, né, que muitas vezes auxilia as empresas a fazer um grande passo, uma implantação de ERP, um movimento de crescimento, de controle, de governança nas empresas. Como que as empresas muitas vezes saem de uma gestão mais amadora, mais peculiar, vamos chamar assim, para um nível um pouco mais de uma exigência. Às vezes o microfone engasga e a gente vai junto. Às vezes é só a gente. E exige de vocês, né, muito mais do que simplesmente aquele escopo do projeto. Aí você fala, puxa, mas isso aqui não nos cabe, isso aqui é do cliente, isso aqui é de um outro fornecedor. Como lidar? Como ter esse jogo de cintura? Porque no final do dia o cliente muitas vezes também não sabe o como ou o porquê que ele precisa e ele tem que ter ali, ele pelo menos espera no fornecedor, alguém que ajude ele a fazer o que ele faz bem, que é vender o chiclete no balcão
colocar o pneu para rodar no caminhão, né? Fazer a chapa de metal virar um trator no final da linha de montagem e não entende nada de tecnologia. É o que você havia comentado no episódio anterior, em que ele tem que estar focado no negócio dele, né? E a gente em potencializar o sistema dele para que tudo aconteça, da mesma forma vocês, né? Então, o que acontece? Hoje a gente pega clientes machucados, né? Onde eles exigem muito mais da gente, porque para eles confiarem no que a gente faz, que a gente vem de intelecto, né? Fica muito mais difícil. Então, ter uma equipe onde ela consegue entender de processos e conhecer diversos segmentos nos apoia para poder direcionar o cliente nas melhores práticas de mercado, em soluções que muitas vezes a empresa não está vendo, mas que a gente pode, de alguma forma, automatizar um processo. Então, ter uma equipe muito bem preparada, aliada a conhecer o ERP, que faz a diferença, né, Maicon? Hoje a gente apoia também muito os nossos clientes, né, dentro do que a gente já tem de conhecimento, né, do próprio ERP. A gente faz um estudo também do ambiente, né, para entender se aquilo que a gente está implementando e está colocando para o cliente, se obviamente a própria infraestrutura dele vai ter uma aderência, né? Então, os nossos próprios analistas, através de arquiteto, também fazem uma leitura e fazem uma sugestão, né? Exato. Se você não tiver também um equipamento adequado, não adianta eu colocar um ERP aqui para funcionar, né? E parametrizar ele da melhor maneira possível, porque a gente vai ter outra ponta. Aconteceu num cliente que agora é de vocês. Nós estávamos lá rodando a fábrica e tal, e a fábrica parava, travava. Por quê? Porque o que eles tinham de solução ali para apoiar eles dentro ali do cloud não correspondia com o que eles precisavam. E o pessoal achava que era o sistema. Então, isso fez toda a diferença. Imagina você ficar ali com a tua fábrica parando a todo momento. Produção, e hoje a gente não tem mais isso, porque tem a questão da empatia. Dentro da Opus, o pessoal olha lá o que está acontecendo, já reporta o cliente, eles conversam. Então, isso flui muito melhor, muito melhor. Então, ter essa gama de soluções, de parceiro, para atender o cliente, faz ter uma diferença bacana, né? Sabe o que eu costumo dizer? Que o coeficiente de inteligência, esse a gente já perdeu para as máquinas e faz algumas décadas. Eu estava lá em 97 e ouvi o Big Blue, né, o projeto do Watson, da IBM, vencer o Kasparov no xadrez. Né? Depois a gente entendeu o porquê, mas assim, já perdemos essa briga. Então, em vez de gastar esforço tentando ser mais inteligente que as máquinas, vamos ser inteligentes e usar as máquinas, porque elas são muito boas, padrão, para automatização, para uma série de coisas, e vamos usar a habilidade que a gente tem, que é o nosso coeficiente social, o nosso coeficiente emocional. Né, Júnior? Você tem valores que você traz para a empresa como fundador, que guiam muito o nosso norte no dia a dia ali da operação, para a gente poder ter esse tato com os clientes, né? Eu acredito muito no poder de servir, né? Então, eu acho que a primeira pergunta que a gente faz quando vai fazer um planejamento estratégico da empresa é a quem servimos, né? Isso é uma metodologia de mercado e eu gosto muito desse a quem servimos, né? Porque no final é isso, a gente está aqui para servir o cliente, né? E quando você olha dessa maneira, você está calçando o sapato do cliente, você está sentindo onde aperta, né? Então você se preocupa, você sabe quando o indicador ele está saindo daquela baseline, feliz, né? você sabe que alguma coisa ali está acontecendo, vai impactar no negócio dele, né? E é isso que eu acho muito bacana também da SMS, porque vocês têm essa mesma visão. E acho que isso que faz uma sinergia legal entre a gente, como você está falando, Li, às vezes tá lá nosso time conversando tarde da noite e o cliente nem está sabendo que estamos conversando para resolver um problema que nem o cliente nem sabe nem que existe. Exato. Né? Exato. Mas que segunda-feira vai amanhecer e o caminhão dele vai sair, que a fábrica dele vai continuar produzindo. Né? E aí, isso é gerar valor de verdade para o cliente, né? E acho que nesse tá ponto... preocupado com o negócio Com o dele, negócio, né? porque isso é a experiência do cliente. Você está preocupado com o negócio do cliente, você está preocupado que o business dele vai rodar como se fosse teu.
Exato. né? E eu acho que isso é uma coisa que é muito legal, é um discurso muito bonito, todas as empresas fazem esse discurso, mas entregar, Na a gente vê prática. que é pouco. E aí, a gente pega um ramo, Lia, aqui, o meu, né, é quando a gente foi abrir a Opus, foi fundar a Opus, a gente viu um mercado muito mal atendido na parte de cloud, de nuvem, mas ainda é algo meio abstrato, né, e é muito máquina, né, agora o de vocês é um intelecto, a gente tem esse intelecto por trás, mas ele não é tão visível, o de vocês é o próprio produto, tá na frente. E os clientes que vão até você falou uma frase que achei muito legal, chegam machucados. E eu tenho todas as aversões possíveis com a palavra consultoria de sistema, de RP. Assim, para mim, eu acho que é um mercado que é quase como se fosse uma telefonia, sabe? Tipo, você não tem uma qualidade de atendimento na maioria das empresas, na maioria, não todas, né? E como vocês vencem essa paradigma? Porque eu já escutei, né, de cliente falando para consultoria de RP, falar, cara, eu recebo 10 ou 8 ligações, todo mundo é a mesma coisa. Daqui a pouco começa a emitir nota aqui, eu não sei de onde que vem essas horas, meu sistema continua uma M, né? Eu continuo aqui sem conseguir tirar um relatório direito, não tenho confiabilidade desses dados, meu sistema trava toda hora. E por quê? Porque realmente a outra empresa que passou, e às vezes até mesmo a própria fabricante, né? Muitas vezes, ela ou vendeu uma ilusão para o cliente, vendeu mal o produto, vendeu de qualquer jeito, ou implementou de qualquer jeito, né? Exato. E vocês acabam chegando nesse momento muito crítico onde vocês têm que mudar isso, têm que recuperar a confiança do cliente no sistema, que às vezes ele não tem mais. O sistema é muito bom, mas queimou por causa da outra consultoria que estava lá, ficou queimado. E vocês têm que arrumar essa bagunça. O cliente está machucado, vocês têm que botar o curativo nele, ainda fazer carinho e ganhar a confiança. Como é que vocês fazem isso? E como é que você vê essa dificuldade de quebrar esse paradigma no mercado que é difícil? Então, eu costumo dizer que os clientes, quando eles chegam até a gente, eles são igual mulher traída. Para confiar de novo, meu Deus. Só para você ter uma ideia, o nosso ticket de conversão em venda, para o que a gente faz, quando a gente chega até um cliente que a gente sabe que usa o RP que a gente utiliza, que a gente presta serviço, é de 6 meses a 1 ano. Tem clientes que levam até 10 anos para que a gente consiga entrar. Ou eles ficaram refém da outra consultoria, porque implementou alguma outra coisa e se tirar eles, enfim. Mas é muito difícil ganhar a confiança. Eu acho que quando você cai no commodity, né, na vala comum, que é onde a gente está, assim, nesse serviço que a gente faz, agregar valor só pelo intangível, que é o intelecto, é custoso. Um CAC para um cliente nosso, para ele, quando ele entra, é altíssimo lá para a empresa. Porque até ele sentir a confiança em você, vai 1 ano, 2 anos, e ainda com pequeníssimos passos, assim. Quando ele sente o trabalho, beleza. Vai. Mas até ele entender que você não está roubando ele, que é isso que eles sentem. Eles se sentem lesados, porque outras consultorias, né? Eu queria tanto achar um nome diferente. Eu estou em busca de um outro nome para a consultoria em sistemas, mas ainda não achamos. Então, ali na minha área comercial, é o que é a nossa luta, assim. Muitas vezes a gente tem que dar uma degustação para o cliente, para ele entender que a gente trabalha diferente. Se não, olha, eu não achei ainda uma matemática. A gente tenta entender os motivos pelo que o que causaram com ele para a gente ir abordando e dar a segurança. Mas é um processo. Deixa eu falar, Lia, quando a gente era parceiro, pelo menos do meu lado, por outro sobrenome corporativo, né? Para uma empresa de RP, eu falava para o time de marketing, mas principalmente para o time de prospecção que eu tinha lá, que era assim, mesmo quem precisa de um RP, não quer um novo RP. Porque vai sair mais caro do que planejado, vai estourar o prazo,
e principalmente o gestor de TI que está colocando isso, vai ser ocupado Exato. por isso, né? E vai ser um caos a implantação. Porque historicamente é por tanta gente que coloca a mão sem competência ou sem responsabilidade Sim. nisso. E aí o cliente fica machucado, né? E como é que a gente fazia para vender RP? A gente vendia não o RP. O RP ele era um meio para um sonho, para algo mais aspiracional. Eu brinco muito no mundo do marketing que eu sinto falta dos comerciais de margarina, né? Que eu sou numa época... Cara, assim, qual é o mundo ideal? Me conta essa mentira, porque provavelmente eu não vou alcançar, mas eu quero acordar com essa vontade de querer conquistar isso, né? E eu vejo que as marcas perderam um pouco isso de trazer o ideal. Mas quando a gente trazia assuntos lá atrás ainda sobre inteligência artificial, uau, que fantástico, eu quero isso, ok, cara, mas você tem que sair do Excel, bicho. Você tem que trazer isso para o sistema, você tem que ter dados estruturados. Sim. Ah, então vamos fazer. E vamos trocar de sistema. E agora vamos fazer um módulo novo. Ou seja, a gente dava uma visão além das nuvens, né, para esse cliente, porque ele no fim ele não quer comprar um novo sistema. O sistema é ferramenta. Né? Agora, eu entendo que, puxa, vale a pena investir para poder ter um resultado melhor lá na frente, vale a pena, vou fazer. Né? E aí, quem se permite a fazer isso conhece fornecedores, conhece pessoas que podem fazer isso com responsabilidade, com uma entrega de valor, que realmente faz a diferença para o cliente e não deixa ele refém, né, de tantas situações que a gente encontra, infelizmente, no mercado. É o que a gente fala muito na Opus, né? O nosso atendimento é muito bom. A gente tem alguém às 2h da manhã para te atender e resolver o chamado e não ficar 2 dias trocando chat com o cliente. É o nosso diferencial. Mas todo mundo que senta nessa mesa aqui na tua frente também fala isso. Então você não precisa acreditar em mim, mas você só vai descobrir se você comprar e se tornar cliente. Né? Então é difícil passar essa credibilidade antes da pessoa experimentar. E uma coisa que eu gosto de falar para todos os clientes também é que quando a gente faz um negócio é como se fosse um casamento, né? E você só descobre como a pessoa é na hora da crise. Na hora que tem um problema. Quando o casamento tá em cruzeiro, tá tudo bem. Maravilha. Né? Aí, problemas, os clientes vão ter com a gente, com vocês, né? Agora, como você leva esse problema e como você se faz parte dele e assume ele para você, mostra como vai ser essa relação A daqui pra condução frente. disso é que muda tudo, né? E sabe que eu vejo, puxando um gancho dessa questão e eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso e até falar um pouco da importância da consultoria nessa conscientização também. O que eu vejo que muitas vezes esse é um papel da fabricante dos softwares, né? Na hora de vender, e acho que aí onde está... Eu tenho algumas teorias sobre os problemas de implementação, os troubles dos projetos, né? O porquê que isso acontece. E para mim, o disparado que eu vejo é a fabricante do software ou a consultoria que foi vender, ela vende que o software de RP, como ele é um software para gestão, ele vai resolver os problemas de processo da empresa e de gestão da empresa. E ela não fala isso explicitamente, mas ela deixa o cliente acreditar nisso. E o cliente já está com aquele processo, desculpa dizer, mas cagado na logística, e ele acha que vai colocar no RP E vai resolver. Vai dar tudo certo. Ele vai colocar o sistema, só vai fazer a cagada mais rápido, né? Exato. E automatizada e sistematizada, né? É a mesma coisa quando você tem uma empresa, você escala todas as coisas boas que tem nela e todos os problemas. Por isso que a gente tem que arrumar os problemas maiores, as goteiras que incomodam mais para escalar uma empresa. E é a mesma coisa quando o pessoal quer sistematizar com o RP. E eu acho que isso que às vezes chega e dá muito problema numa pós-implementação, quando, né? Como é que vocês trabalham isso? Como é que vocês pegam? E como é que vocês fazem para conscientizar o mercado e falar, olha, cara, se te venderam isso, não é assim. E como é que, né, você é ético nessa maneira? É um desafio, né? É um desafio. Hoje, né, eu compactuo muito com aquilo que você comentou, né? Para a gente vender alguma coisa, a gente já tem que ter passado aquela dor. Então, hoje, né, tanto eu, a Lia e muitos outros nossos consultores, eles também já foram clientes, né, de RP em algum momento. Então, eles também já sofreram. Então, eles já sabem exatamente ali qual é a dor do cliente. Então, isso para a gente, de uma certa maneira,
do momento de uma implementação, até de uma venda, né? Enfim, isso para a gente acaba sendo bom e saudável. Por quê? Porque a gente sabe aonde o cliente vai gritar. Ele já, né? O consultor já passou por aquilo ali. Então, hoje, como que a gente conduz esse caminho, né? Que é um diferencial talvez competitivo, né, que a gente faz. Antes de, obviamente, fazer uma venda, a gente vai lá no cliente, a gente mergulha, só que a gente não dá aquele mergulho de 100 metros, a gente vai mergulhar 500, 100, 1000 metros, para quê? Para entender realmente como é o fluxo de trabalho do cliente. Porque senão a gente vai fazer uma venda de um RP que vai resolver uma dorzinha e não vai resolver o resto. Então, a partir do momento que a gente faz esse mergulho, a gente entende se ele tem processo, se realmente os usuários estão comprando a ideia, se a diretoria em cima não está só querendo falar, vou comprar um RP e vai resolver tudo. Não, não é assim. Então, a partir do momento que a gente entra no cliente, a gente começa a trazer as áreas, fazer reuniões de levantamento, de especificação, entender realmente qual é o problema do cliente, aí sim a gente começa a ser assertivo. E, obviamente, a questão ali da venda, de uma certa maneira, né? Ali que fecha os ouvidos, é mais fácil, né? É mais fácil. Mais ou menos. Sempre mais fácil, né, Lia? Sempre mais fácil, né? Então, assim, isso, com o passar dos dias, das semanas e tudo mais, o próprio cliente, ele começa a entender que esse atendimento é um pouco diferenciado das outras consultorias que já passaram por ali. E, obviamente, já começam a conhecer os profissionais que estão passando por ali. Então, isso faz com que, né, a mulher traída queira dar uma chance, né? E confiar e tudo mais. Então, hoje, esse formato de trabalho que a gente atua, de uma certa maneira, faz com que a nossa carteira de clientes, ela permaneça por mais tempo, né? Por quê? Porque a gente realmente entende o negócio do cliente e, de uma certa maneira, a gente vai buscando, resgatando, na verdade, de volta, né? Aquele momento que se perdeu. Então, é uma das formas que a gente trabalha, né? E, obviamente, assim, né, e reportes semanais, reportes diários, com gerentes de projetos, enfim. Então, a gente mantém toda uma estrutura onde a gente fornece a informação para o cliente, não ele tem que, e aí, como é que tá? Então, se faz presente, né? Se faz presente, transparência, né? Acho que para você conquistar uma confiança, acho que o segredo é você ser transparente, né? Sem dúvida. Mas do contrário também acontece. Você vê, a gente tem 25 anos no mercado, né? Então, eu acho que acredito ser uma das primeiras consultorias, se não a primeira em Curitiba, a atender um RP específico que temos aí no mercado. Porém, quando você pega esse cliente que você mencionou, que ele quer resolver o problema lá dele, que, sei lá, ele tá com um problema lá na logística dele, e você vai lá, dá esse mergulho que o Maicon comentou, mostra para ele, você tem essas opções aqui, tô te dizendo, dá para fazer assim, o bônus e ônus é esse, você entrega vários cenários. Às vezes a pessoa fica tão desconfiada que ela fala, não, nossa, mas me deu opção demais. Então, ou ele pega o que você faz e entrega para o concorrente para ver se não vai fazer mais barato. Em vez dele aproveitar esse conhecimento para usar a favor dele e definir, entender, né? Poxa, se eu não tenho uma regra de negócio bem resolvida, não vai dar aderência, eu vou estar gastando dinheiro. E é o que a gente fala, não vai adiantar fazer isso que você quer. Você só vai gastar dinheiro. E às vezes não, dá para fazer, o menino ali falou que dá para fazer, eu vou fazer com ele então. Tá bom, olha, não vai resolver parcial. Ele vai lá e faz, aí depois ele volta para nós, olha, não deu certo. Ou seja, a gente quer evitar que o cliente gaste 2 vezes e ele acaba gastando até mais. Então, é muito sensível esse tato que você tem que ter. A gente vai sempre acreditando fazer o correto. Né? Mas nem sempre as pessoas enxergam isso. Deixa eu provocar vocês aqui para a gente trazer 2 lados da mesma moeda, né? Na opinião de vocês, quando uma empresa deve considerar uma troca de RP? Quando ela entende ou deve entender que está na hora de dar um próximo passo? E quando ela entende que trocar o RP não é a solução? Que ela tem que olhar processo, ela tem que olhar talvez customizações, ela tem que olhar... Mas o software é uma ferramenta, né? E muitas vezes o empresário, se eu trocar o sistema, resolve. E é o que você está falando, vai gastar mais dinheiro e, puxa, não vai resolver. O que vocês classificam assim, puxa, aqui é o momento de buscar uma ferramenta que te dê essa fluidez, que te dê
fôlego para crescer. E aqui é um ponto que, se você for mexer no RP, você vai gastar dinheiro, que não é aqui o problema. É uma falsa ilusão de que a culpa está no sistema, né? Posso começar? Pode. Então, assim, ó, o que eu acredito que é assim, o sistema você tem que pensar em trocar se o teu crescimento, ele não vai acompanhar. Se o sistema não vai acompanhar o crescimento da tua empresa ou das empresas que você quer ter, você tem que pensar em encontrar um RP que vai acompanhar o teu crescimento empresarial, seja de um segmento, de 2 segmentos, mas que ele tem que comportar tudo isso. Acho que isso é um ponto. Senão você vai investir num pequenininho, depois de 3 anos você vai ter que investir em outro, e você vai viver fazendo Economia implementação. que vira um gargalo, né? É. E o segundo ponto, hoje é tão polêmico esse negócio de customização, né? Nossa, puta saco esse negócio, porque... Era um diferencial antigamente. Era um diferencial, daí o que aconteceu, né? Virou agora uma grande polêmica, porque a detentora do sistema pega esse gancho, porque não pode ter customização. Gente, customização, ela tem que vir para automatizar. Nunca para substituir coisas que tem no RP. Mas se é para você ganhar ali num funcionário, para ele poder fazer outras atividades ou agregar ainda mais no trabalho dele, é comprovado, de 15% a 20% das automatizações, ele tira esse ROI em meses. Mas não, agora, nossa, não Até porque pode. cada empresa é uma empresa. Tem a sua Tem cultura, um tem o seu segmento. processo, tem a sua peculiaridade, né? E o Brasil é muito diverso em cultura, né? Então, às vezes o processo de uma manufatura de metal pesado no Nordeste é diferente pela própria cultura dos colaboradores. E como é que você vai deixar isso num sistema meio que standard? Não tem como. Pensa um negócio assim, ó. Você vai pegar uma customização, em vez de você ficar lá pondo uma pessoa para apertar o botão e de pegar um boleto, anexar, mandar um e-mail, você deixar isso automatizado e pegar essa pessoa para fazer outra coisa. Por que não? Uhum. A customização vem para ser um diferencial, né, nesse sentido, né? Porque você pode aproveitar o teu funcionário para executar outras atividades. Então, eu concordo com a Lia, né? A questão ali de trocar o ERP, chega no momento que realmente o ERP, ele não atende à necessidade devido ao crescimento da empresa. Ele limita o crescimento. Limita o crescimento, né? E a gente já passou por experiências junto com clientes, que se tornaram clientes, né? Que chegou um momento onde ele utilizava sistemas mais simples e que limitava o crescimento dele, seja em faturamento, seja na própria estrutura. Então, realmente, aí é um momento do empresário analisar o cenário dele, ver para onde ele quer seguir e tomar uma decisão. Não, eu vou continuar com esse sistema e o meu fator limitante vai ser o meu sistema e eu vou crescer só até aqui e ele assume isso, ou realmente ele vai ter que fazer um investimento. Então, a questão, eu acho que é justamente isso que ele comentou. Chega esse momento que ele tem que dar esse passo, né? Vejo também que existem outras questões também que às vezes é compliance, diretoria solicita uma troca de sistema porque adquiriu uma outra empresa que tem já um sistema de mercado e aí não tem muito o que fazer, né? Então aí acaba trocando mesmo. E o que vocês veem como um grande diferencial hoje da SMS, né? E o que vocês olham para o futuro? O que vocês veem para a SMS no futuro hoje? A gente falando de... hoje o hype é AI, né? Então tem que ter AI para tudo. Para tudo, né? E como é que vocês estão vendo esse mercado? A gente estava conversando agora no off aqui, tem empresa que ainda faz controle de estoque em planilha, né? E como é que vocês veem vocês no futuro para ajudar esse tipo de empresa? O que vocês estão pensando de estratégia? Qual que é a estratégia da SMS aí para os próximos anos? Legal, uma boa pergunta. A SMS ela já tem, já está aí pensando nesse caminho aí já há um bom tempo, né? Então, por exemplo, ano passado, a própria diretoria ela adquiriu um mentorado ou vamos dizer um curso, né, de IA para todos os colaboradores. Legal. Então, todos nós participamos. Exato. E foi aí por algumas semanas, aulas com encontros, né, semanais. E já pensando no sentido do quê? Do que a IA pode me apoiar dentro do trabalho que eu executo ou dentro do trabalho que eu faço dentro do meu cliente, né? Então, a gente já tem aí alguns cases, obviamente, já aproveitados das aulas que aconteceram na prática para poder apoiar. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, quando a gente vai fazer uma especificação no cliente, então a gente tem lá um documento de especificação, o analista ele senta com o cliente, entende quais são as dores, né? Aonde que ele está machucado, o que aconteceu.
e escreve tudo isso através de uma especificação para entregar uma solução. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem um agente de IA, onde ele faz o levantamento dessas informações e esse próprio agente de IA, ele já vai criando essa especificação. Então, lá no final de toda a conversa e do levantamento, qual é o papel do analista, né, que trabalhou ali? Ver se, obviamente, a IA não está alucinando em alguns dos pontos. Então, ele vai lá... Porque a IA erra, né? Ela alucina, né? Ela alucina em algumas coisas. Então, e isso é um dos caminhos que a gente já está seguindo, né? E, obviamente, para o nosso cliente, a gente pensa algo nesse sentido também. Então, hoje, quando a gente olha para o cliente e vê que o cara está fazendo alguma coisa aí manual numa planilha, a gente fala, sabia que existem formas mais inteligentes de a gente fazer isso daí? Seja via sistema, seja através de processo. Então, a gente, hoje, muitos dos nossos clientes, a questão de processo já está muito madura, mas sempre tem um ponto de melhoria, né? Então, a gente apoia isso através aí de tecnologia e, obviamente, oferecendo para eles também algo relacionado a IA que pode ajudar eles no dia a dia, né? Mas não só isso, né? Agora, esse ano a gente está fazendo o rebrand da marca. Nós queremos ser um hub de soluções. Então, além do ERP que a gente atende, a gente está focando em atender outros players de mercado para também proporcionar integrações com N sistemas, né? Então, nós estamos nos dedicando a todo esse hype aí do momento de IA, que ele ainda exige muito das pessoas para aprender, para utilizar. Os meninos usam muito lá na área de programação, gente. Eles fazem uns negócios absurdos usando a IA em fontes, em validações. É muito legal que eles construíram. Cada um construiu um agente que ajuda eles no dia a dia. Então, mas a gente quer se transformar num hub de soluções para que a gente possa atender cada vez mais, além da consultoria, que é um dos nossos produtos nesse ERP que a gente atende, né? Mas a gente poder entregar, fazer a integração de outras plataformas também. Então, a gente já começou com outros parceiros para isso. Amanhã, inclusive, tem uma apresentação, mas é para isso, para poder agregar cada vez mais nos nossos clientes e promover aí coisas bacanas. Então, tem coisa nova vindo por aí. Tem coisa nova vindo por aí. Legal. Deixa eu fazer colocar um molho aqui, né? Que é um molho de dados. A gente está falando de sistema, estamos falando de tecnologia, estamos falando de IA, e tudo isso precisa de dados. Até o sistema avançado de planilhas Precisa de dados. Precisa de dados. Mas o que acontece quando o dado não está lá? Ou pior, o dado está lá, mas ele não é confiável. Meu Deus. Fala um pouquinho dessa visão de dados de vocês. A visão, essa visão para a gente aí, ela, de uma certa maneira, ela acaba sendo um calo, né? Obviamente, quando ela acontece, não? Então, pegando exemplos práticos, né? Já teve casos aí, vou falar em dados ainda relacionados a backup, né? Então, precisei de uma certa informação, foi alterada na base, não era o que eu queria, eu preciso de um backup para voltar. Backup funciona? Não funciona, né? Então, obviamente, o Ops está aí. Geralmente a gente só sabe que o backup não funciona quando precisa dele. Usar, que nem seguro. Então, o dado em si, né? Quando a gente está falando de dados, né? A gente é muito criterioso quando a gente fala, obviamente, ali do próprio dado, né? Junto aos nossos clientes, né? Hoje, o papel da consultoria, ela vai além, né? De só implantar o sistema, falar de processo. Ela vai, obviamente, falar de como que o sistema funciona, por que aquilo ali precisa ser alimentado daquela forma, para que, obviamente, eu consiga extrair essas informações propriamente ditas de forma clara, via de relatório e tudo mais. Mas falando aí a questão do dado em si, né? A gente tem aí algumas condições, né, que a gente coloca para os nossos consultores quando eles estão tratando disso daí. Falando em dados, obviamente, questões de informações sensíveis. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Porque às vezes está tratando com... O consultor de RH está tratando de salário, né, com relação a salário de diretoria, né, enfim, a qualquer nível. Então, você tem que ter um cuidado muito, muito fino para que essa informação, de uma certa maneira, não vaze, né? Ou, o que acontece muito, né? Chega a pessoa do RH, estou com um problema aqui, fazer o fechamento da folha, tá aqui a planilha,
Aí você tem lá todos os O dados, dado aberto. o dado aberto, com nome, com salário, tem endereço, Então, às enfim. vezes é uma cópia dessa planilha que fica no anexo do e-mail que pode ser compartilhada com mais alguém que não deveria. Exatamente. Então, assim, hoje a gente tem que ter um cuidado, e a gente tem, obviamente, né, um cuidado que todo dado, a partir do momento que passa a ser nosso, né, a gente, inclusive até nas respostas dos nossos e-mails, tem uma informação lá que está relacionada ao dado do cliente, que se aquele dado foi conduzido até nós, né, existe aí um documento e um protocolo de como que esse dado vai ser tratado, e após a finalização da atividade, da demanda e assim por diante, alguma coisa que é dessa planilha que rolou no e-mail vai ser excluída, ela vai ser eliminada, porque não é uma informação nossa, é uma informação do cliente. Então, é algo que a gente, de uma certa maneira, aí, precisa relembrar semanalmente, mensalmente, as nossas reuniões, que o cuidado com essas informações aí, ela é extremamente precisa, extremamente necessária, porque a gente pode ter problema, né? E, Lia, o que você vê, ainda puxando esse assunto de dados, o que você vê com mais dificuldade dos gestores entenderem o valor dos dados hoje? Como é que vocês ajudam nisso? Hoje, quando o cliente não tem uma equipe de infraestrutura muito boa, né, prejudica diretamente o sistema. Porque quando você tem um servidor que não está ali bem balanceado, vamos chamar assim, né, que a gente chama assim, eu não sei como que o pessoal conhece, mas já ocorreu da gente ter que fazer um release e não tava lá o backup. Ou a gente está lá fazendo alguma manutenção e simplesmente o que nós desenvolvemos some. Então, assim, a preciosidade disso, de ter a segurança de que tá lá as informações e que a gente pode também, nós, como consultoria, tá trabalhando de forma tranquila, que não tem ninguém mexendo ali no que a gente está fazendo, sobrepondo base, porque ocorre, né, gente, você tá no ambiente, o cliente ter 2 fornecedores, um sobrepõe o trabalho do outro, daí perde. Então, é muito importante essa questão de... E por que você acha ainda que a gente, falando em IA, né? Estamos falando tanto IA, e o motor da IA são os dados. Não existe IA sem dados. E por que você ainda acha que existe tanta negligência com os dados da parte... Eu não falo, eu falo dos gestores mesmo, da parte olhar como custo. Porque eles olham como custo. As empresas não entenderam que o mundo é tecnologia. E eles olham a tecnologia como custo. Então, infelizmente, eu não sei o que vai acontecer com essas novas gerações, eu até nem estou mais pondo tanta esperança, porque tem muita gente assumindo as empresas da família e tal, e eles têm a mesma pegada para fazer um projeto ali que vai rentabilizar a compra e um monte de coisa, em pouquíssimo tempo que eles vão ter um ROI, vamos supor, um MRP, eles brigam horrores. Então, na era da automação, de trazer a IA para trabalhar com você e você ainda ter esse mindset que não vira, olha, não sei. Eu não sei. Muitas vezes, para defender alguma coisa, é um negócio absurdo. Qual que foi o caso? Claro, obviamente não vou falar o nome da empresa, nada, né? Depois vocês contam. Depois. Mas qual que é o caso que vocês pegaram mais absurdo, assim, que vocês viram que a empresa teve um prejuízo por negligência? Ai, tem vários, né, Maicon? Tem um caso de um cliente que teve a base de dados dele sequestrado. Né? É o famoso ransomware. E daí, sabe qual foi a sorte? É que um consultor nosso tinha ido há um tempo atrás, sei lá, 2 dias antes disso, tinha feito um backup na máquina por conta, assim, tipo, vou fazer o backup para ter certeza que o que eu tô fazendo, né, não vai alterar. Foi isso. Era o backup do consultor de vocês. Era. E teve um caso ainda, complementando, teve um caso mais grave, isso já há uns 3 anos atrás, onde os dados do cliente foram sequestrados, obviamente pediram bitcoins, né, para devolver aí os dados. Era um servidor local e o backup era guardado no mesmo servidor que foi sequestrado. Caso clássico, aconteceu.
E, obviamente, pediram uma grana muito alta para devolver esses dados. E a empresa optou por não devolver esses dados. Então, o que aconteceu? Eles conseguiram um backup de aproximadamente 30 dias anterior. E a empresa decidiu que, ao invés de pagar aquele determinado valor, que eles iam reconstruir todos os dados de 30 dias para trás e iriam colocar nos sistemas. Saiu muito mais caro. Exato. A gente não sabe aí precisar o quanto foi isso, mas 30 dias de trabalho, né? A gente tá falando aí de dezenas de funcionários, com certeza saiu caro, né? Eu não consigo precisar em valor, mas foi caro. E sabe que é curioso, né? Você está trazendo, puxa, foi caro, foi trabalhoso, provavelmente levou muito tempo, mas ainda existia esse backup de 30 dias atrás, ou tinha o backup de 2 dias atrás do consultor. Mas outra realidade é que muitas vezes as empresas não têm esses 30 dias para resgatar, porque o nível de arquitetura, né, do crime organizado digital é tão avançado que hoje você tem alguns grupos especializados em invadir, você tem grupos especializados em fazer o trade disso, para vender essa carteira de clientes de indústria do Brasil, da América Latina, que estão lá sequestrados há 6 meses, há 1 ano, para um outro grupo que é especializado sim em sequestrar. É o cara que vai criptografar, virar chave e extorquir o pagamento. E aí você vai restaurar o backup de 1 mês atrás, o cara está infectado. Exatamente. Você não sabe porque E ele tem não mais incomodou. isso, né? O pessoal que clica em todos os e-mails, que não tem esse filtro de e-mail quando entra para dentro da empresa, tem tudo isso, né? Não é só A segurança é feita em camada. em camadas, né? Não é só assim. Então, eu não sei, gente, o como ainda precisa, o que precisa ainda fazer, porque parece assim, a empresa começa a operar e eles esquecem da TI, eles esquecem da tecnologia, eles esquecem. Mas é uma coisa que a gente bate muito aqui no programa e no dia a dia nosso comercial, né? O gap, o abismo que existe entre a área técnica e a área de negócio. Se, por um lado, a área técnica tem algumas miopias diante da finalidade da tecnologia para o negócio, a área de negócio tem uma miopia sobre como exatamente funciona e por que eu preciso da tecnologia. Ela sabe que é importante, mas ela não sabe o como é importante. É verdade. E se eu não sei como, se é algo estranho, eu estou olhando quanto custa. E aí eu estou olhando como custo e não como investimento para proteção, para continuidade, para crescimento. Né? Então, no momento jabá Opus Tech, a gente faz o backup e a gente garante, assim como as ISOs 27001, 27701, a gente garante a integridade do seu backup, para não ser aquele backup de 100K, né? Exatamente. E garante que também que ele está limpo, não tem nenhum ransomware lá para você fazer o backup de 2 dias antes ou de 1 ano atrás e saber, opa, estava aqui infectado. Sincronizou e foi... O que acontece? Né? Pode, sim. Mas, vou contar um caso que o Júnior lembra, logo no início da nossa parceria. Tinha um cliente nosso que estava, não sei, uns 2 meses tentando migrar o cloud dele lá para um outro... Outra empresa. Uma outra empresa. Acontece bastante. Depois E a gente fala, daí, o cara não conseguia de jeito nenhum e tava parado aqui, ali, não sei por quê, que daí ele deixou a Opus em stand-by, não sei o quê. Aí teve um dia que ele ligou pro Léo, acho que foi. Cara, parou tudo aqui, não sei o que, eu preciso... Daí o Léo, acho que entrou em contato com o Júnior e falou, cara, você consegue pra nós? Sei lá, acho que em 4 horas o Júnior abriu um servidor lá, o cara colocou os dados da empresa e começou a girar, né? Então, assim, mas a empresa ficou parada um tempo. Então, esse foi emblemático, né, Júnior? Sim. Foi muito legal. Foi um case bem bacana, né? Só a partir daí que ele viu a importância de ter alguém ali. O famoso aprendizado por trauma. Já aprende pela dor. Quando você coloca o dedo na tomada, você aprende que dói. E esse é um cliente nosso até hoje, né? Exatamente. Um cliente que... importância. E realmente, né? Você aprende pelo amor ou pela dor, né? E um outro grande problema que eu vejo, que é pouco falado, é o problema reputacional que você gera com problema com dados, né? Então, hoje, quando você não está armazenando dados que são importantes para as suas decisões, né, que é onde os gestores deveriam estar focados na qualidade do dado para ele saber para onde vai, saber qual caminho ele tem que corrigir, não tomar decisões por feeling, né, ele ainda olha como custo, ele vai ter um problema reputacional. A gente estava falando agora de um caso de uma rede de shopping que teve seus dados invadidos. Foi segunda-feira, você estava falando, né, Lia? Agora você imagina,
Você como cliente, ele lança, essa rede shopping lança um novo aplicativo, você vai cadastrar? Não. Né? Imagina, Uma crise de imagem, um problema de credibilidade, né? Você fica totalmente insegura, né? Exatamente. E dependendo do serviço, do produto, do que for, do app, você pula fora, vou pro concorrente. Sim. Por quê? Porque, esse aqui eu já não confio tanto. Mas você reparou como tá muito comum? Segunda foi uma rede shopping, esses dias atrás foi a Claro, né? E assim vai. E são empresas listadas, empresas, né? São empresas listadas na bolsa. Como a gente teve no passado ali uma grande rede de varejo que foi invadida, ficou quanto tempo fora, né? E o caso de invasão foi grotesco, assim, né? Então, eu acredito que nós temos que estar preparados sendo resiliente. Então, você tem que prevenir, mas você tem que ter um plano de contingências, tem que ter um plano de resposta muito bem e um plano de contingência, né? Então, e as empresas estão muito aquém disso. Muito. Né? Então, acho que esse desafio a gente comunga, né? De comunicar essa importância dos dados. E parece que quando você fala, parece que você é futurista, né? Parece que você está em outra esfera falando sobre Isso não vai acontecer. Não, viu? Você está em outro... Para você, gestor de financeiro, deixa o recado. Não é quando, e sim... Não é se. E sim. Quando? Pera aí, vamos lá de novo. Para você, gestor financeiro, não é mais sobre si, e sim... Quando vai acontecer, né? Que vai acontecer. E aí você tem que estar preocupado não naquela linha de despesa da tecnologia, mas sim a linha de receita que vai desaparecer, porque você vai ficar 2 dias, 2 meses sem faturar. Então você tem que pensar na continuidade do negócio. Para você, empresário, old school, Claudino, que está nos acompanhando aqui, que antigamente tinha medo do sequestro. As pessoas, né, tinham assim, não quero me expor, não quero que ninguém saiba quem é o dono da empresa, como hoje fosse difícil descobrir. Por medo de sequestro. E a gente viu o Silvio Santos sendo sequestrado na televisão. Né? É o medo do empresário. Cidadão, tira o ego, deixa de lado que não é mais sobre você. É sobre a porta que está aberta no seu firewall e que está... permitindo uma vulnerabilidade para você ser atacado por um robozinho às 3 horas da manhã. Com certeza. Aquela senha fraca que o usuário coloca, né? O e-mail de phishing que o usuário clica. Exato. E como o Conte comentou, né? O crime de tecnologia ele também é um crime organizado. Eu tenho áreas específicas. Às vezes mais organizado que as empresas. E várias empresas, né? Então... Quem assistiu o Dia Zero? Sim. Sensacional, né? Sensacional. Essa é a realidade. É. Lia... e Maicon, eu queria que vocês assim contassem um grande case da CMS para a gente, que vocês entraram ou resolveram algum problema, recuperaram essa confiança e geraram um ROI, se você pudesse trazer, porque a gente sabe que a gente está falando muito dessa parte de custo, né? E para o gestor entender, ele tem que saber o ROI, né? O retorno. Vocês têm algum caso aí recente ou alguma coisa emblemática que vocês possam falar, cara, esse foi um case legal de discutir, que a gente fez um trabalho bacana, entregamos alguma ferramenta legal, né? Eu tenho um case que me chama muita atenção e, na verdade, foi o primeiro e depois aconteceu outros, mas para mim, depois que eu fui entender que isso era extremamente comum, e é o que eu vou falar aqui, né? Um determinado cliente da nossa carteira, né, ele era hospedado em uma outra empresa de cloud e a gente conseguiu, né, através da nossa parceria, incorporar ele à OpsTech e, obviamente, prestar o serviço. E aí, num determinado momento, fazia mais ou menos 1 mês que ele já estava hospedado, o suporte da Ops fez um contato com a gente, falando, identificamos no seu cliente que a gente está tendo um gargalo, né, de processamento. Uhum. Como contingência, a gente já aumentou, eu não lembro se foi memória, enfim, o que foi, e a gente resolveu o problema aqui. Ou seja, o cliente, a princípio, ele nem sentiu aquilo ali. Beleza. E resolveu. Por quê? Porque aumentou o processamento e assim por diante. 2 dias depois, a Opus, através do suporte, fez contato com a gente de novo. Falou, sabe aquele cliente? Então, eu tô tendo que aumentar de novo. Tem alguma coisa errada aí, né? E o cliente não tinha sentido isso aí ainda. Por quê? Porque tinha alguém que estava olhando ali. Então, a gente, como empresa, né, entramos na base do cliente, ainda, obviamente, para entender o que estava acontecendo, e era um processamento lá gigantesco que o cliente estava fazendo e que estava fazendo com que consumisse muito recurso, né? Uhum. E, obviamente, a própria ferramenta ali que a gente está utilizando, o próprio RP, tinha algumas facilidades para evitar esse tipo de coisa. Então, numa contingência, a gente trabalhou em cima disso daí,
né? Ajustou todo o problema, devolvemos, ó, você pode baixar os recursos lá da máquina e a gente vai, né, colocar isso daí para o cliente e apresentar isso daí para ele. Quando a gente mostrou isso para o cliente, foi bom e ao mesmo tempo foi ruim. Por quê? Porque foi algo que era, de uma certa maneira, ele não tinha prestado atenção. Ele não tinha dor. Ele não tinha dor. Exato, exatamente. Então, só que o que foi o legal, né? Foi algo meio que intangível, né, para ele. Por quê? A gente resolveu o problema para ele, sem ele sentir, e obviamente é isso que a gente quer, né? Então foi um case legal que o próprio cliente agradeceu. Ele falou, nossa, que bom que vocês viram isso, porque isso que eu estava fazendo, esse processamento, era algo específico de uma estratégia de venda que a gente ia utilizar para a próxima semana, e enfim, e-commerce e tudo mais. Então, para ele, né, foi algo ali que, se a gente não tivesse tido essa comunicação, o ponto A, obviamente ele teria um problema, e esse problema ia ocasionar para ele um gargalo e assim por diante. Então, assim, de uma certa maneira, ele não foi bem um ROI, mas foi algo de uma estratégia para ele que ganhou uma confiança muito grande. Uma então, segurança muito legal. E esse caso específico não foi uma vez só, então foram várias outras vezes. Então, por isso hoje eu tenho a segurança, né, de que quando a gente está com os nossos clientes hospedado na Opus, a gente tem a confiança que, obviamente, tem um monitoramento que é feito pela equipe de suporte e que nos avisam, né, de quando está tendo algum tipo de gargalo. Porque o RP ele vai ter o gargalos em determinados momentos. E aí, então, a gente tem essa parceria e, obviamente, a gente leva isso para o cliente quando acontece. Então, e isso faz com que o próprio cliente tem uma segurança, né, do que a gente, né, SMS está fazendo dentro do RP dele e tem a segurança, obviamente, que tenha uma empresa do outro lado que também está olhando. Sim. Então, isso é muito bacana. Muito bom. Legal. Excelente. Então, Lia, você como gestora comercial, faz o seu momento SMS, apresenta para a turma e diz como que as pessoas podem seguir, como pode entrar em contato e, principalmente, por que devem procurar vocês. Ai, difícil, né? Então, nós somos a SMS, estamos há 25 anos no mercado de consultoria, atuamos especificamente no RP Proteus e também no Fluig. Temos uma equipe extremamente sólida e de muitos anos, então nós não temos uma equipe que são os freela que a gente contrata, não. Desses 25 anos, tem gente que está lá há 18, há 22, há 13. Então, a gente retém muito conhecimento, uma vez que trabalhamos com o intangível, né, que é o intelecto. Atualmente, nós temos o expertise em muitos desenvolvimentos e integrações com outras plataformas, como SAP, Salesforce, DocSign, enfim, wherever, né? Mas é muito difícil o cliente que a gente não consiga enfrentar uma missão e não ter uma conclusão. Então, realmente, a gente entrega projeto, gente. A gente entrega. E no prazo. No prazo entrega que bem, vocês entrega de compram, verdade. Tá, gente? Não é utopia igual tem por aí. Então, tem os problemas, como todo projeto, é igual a construção de uma casa, mas a gente sempre conduz da melhor forma e sempre fazendo o que é correto. Então, os princípios nós dividimos, a Opus e a SMS, por quê? Porque nós trabalhamos com a transparência, com o que é correto, a nossa SEO é muito correta. Então, não tem nada que não fique, é uma vírgula, tem que estar certo. E nós estamos nas redes sociais, no Instagram, né, que tem que fazer Instagram. Nem me fale. Facebook e tudo mais. Depois a gente deixa aí para o pessoal seguir a gente. Procura por SMS. SMS Soluções. Você vai encontrar a gente no LinkedIn também. E é isso. Então, nós estamos aqui no Ugulang e disponível aí para todos que precisarem. E de Curitiba para todo o Brasil. Todo o Brasil. Não temos limitação de atendimento, gente. E nós ainda prezamos pelo atendimento presencial. Que Legal. faz toda a diferença. É outro valor que a gente comunga. Isso aí não entrega, pessoal. Não entrega. Michael, considerações? Bom, você quer um time de alta performance, com SMS. É isso aí. Né? Profissionais seniors, com um conhecimento muito grande, dentro de diversas soluções. Então, dentro do RP, a gente atende aí praticamente todos os módulos. A gente está falando de quase mais de 90 módulos, então a gente atende, né, basicamente todos os módulos. Profissionais realmente comprometidos. Acho que essa é a palavra. Comprometidos
com o cliente. É calçar o calçado ali do E cliente. são é protagonistas, né? Então, esse é o valor que a SMS prega, né? Obviamente, como a Lia comentou, através dos princípios, né, que são nos passados através da nossa diretoria, e a gente compactua e expande isso para todos os nossos clientes, fornecedores, consultores e o time aí no geral. É isso aí. Legal, gente. Queria agradecer muito vocês, né, por estarem aqui, fazerem parte aí desses primeiros episódios, a construção desse podcast. Agradecer pela essa parceria aí de 6 anos, né, que a gente construiu e vem construindo. Acredito que a gente tem longos anos de parceria aí. Realmente o que eu falei no começo é verdade. O trabalho de vocês é excepcional, né? Todos os clientes que nós estamos juntos, isso é perceptível, né? E desejo o maior sucesso para vocês nesse ano de 2026, que a gente possa fazer muita coisa juntos, Igualmente. né? Mandem um abraço para Simone, Tá para o deixado. Leandro, para toda a turma lá. E a gente gosta muito de vocês aí, realmente. Venham mais vezes. E que esse ano igualmente. seja um sucesso para todos Pra nós. todos Vamos Foi um trabalhar prazer para estar isso. aqui. Trabalhar Vamos pra trabalhar para isso. Estiveram conosco aqui Liamara Romanini e ele, que é o filho perdido do Superman, que eu não ouso falar o sobrenome, Maicon Kaeber. Kaeber, praticamente um Kael. Quase igual. Ao meu lado, Júnior Machado, fundador e CEO da Opus Tech, e eu, Alexandre Conte, Head de Marketing e Vendas da Opus Tech, levando vocês para mais um papo, para mais uma super conversa, muito além das nuvens.